Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente finalizou, né, falando sobre comando condicional, onde eu mostrei para vocês o if, onde a gente testa condição lógica, expressão lógica. Se ela der verdadeiro, executa comando ou bloco, senão não faz nada. Ou a estrutura if, expressão lógica e else, onde se a expressão lógica der verdadeira, eu executo comando ou bloco. Se não, else, executa comando ou bloco associado ao else. Caso nós tenhamos vários ifs e elses, é importante que se saiba que o else sempre está associado ao último if ou ao if mais próximo. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, para entender melhor a utilização desse comando condicional. Então, aqui, if x maior que 3. Se o conteúdo da variável x for de fato maior que 3, for 4, por exemplo, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o x. Então, se o x tinha 4, ele vai ficar com 5. Né? Então, x mais é a mesma coisa do que x recebe x mais 1. Se por acaso x for 1, ele não for maior do que 3, simplesmente não vai fazer nada, não vai executar nada com esse x aqui. Outro exemplo, se o x for maior que 3, x else k igual a z mais 3. Notem que essa construção aqui é de um if com else. Então, se o x for 4, digamos assim, 4 é maior que 3, dá verdadeira essa condição, ele vai fazer o x ou seja, o x vai passar a ser 5. Agora, se o x originalmente for 1, ele vai testar 1, né, que é o x, é maior que 3? Não, não é, deu falso. Então, ele vai lá para o else e vai executar o comando associado ao else. Nesse caso, k recebe z mais 3. Aqui nós temos uma outra construção de if, onde a gente tem dentro desses parênteses um comando condicional. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar não um comando, como é o caso dos exemplos anteriores. Ele vai executar um bloco de comandos, porque eu tenho abre chave e fecha chave. Ou seja, sempre, pessoal, que a gente quiser associar a execução de mais de um comando a um teste condicional, por exemplo, se a condição der verdadeira, eu vou executar 3 comandos, eu obrigatoriamente preciso colocá-los entre chaves. Então, se x for maior que 3 e ao mesmo tempo, o e lógico, o y for menor do que o 0, se isso aqui der verdadeiro, ele vai executar esses 3 comandos que estão dentre essas chaves, e vai mostrar oi no console, né, printf oi, vai incrementar de uma unidade o x e vai decrementar de uma unidade o y. Agora, se ele testar essa condição aqui, essa expressão, e ela der falso, o x não é maior que o 3, por exemplo, o x é 2, essa expressão daí, essa sendo falso, como é e, tudo vira falso, ele pula o bloco que se encerra antes do else, ó, e vai executar o comando ou o bloco associado ao else. Nesse caso é um comando só, por isso não teve necessidade de abrir e fechar chaves para esse else. Então, nesse caso, ele apenas vai executar k recebe k mais 1. A gente também pode ter ifs encadeados. Aqui ele desformatou, né, desconfigurou toda a minha formatação. Mas o que significam ifs encadeados? Eu tenho, então, um teste do meu if. Se ele for igual a 1, se isso der verdadeiro, o que eu faria? Eu iria executar um outro comando associado, né? Só que esse comando, por sua vez, é outro teste. Então, se o meu x for igual a 1 e de fato for, ele vai testar se o y é igual a 2. Se também der verdadeiro, ele vai testar se o z é igual a 4.
Ou seja, se o x for igual a 1, o y for igual a 2 e o z for igual a 4, se tudo isso deu verdadeiro, são ifs encadeados, ele vai mostrar oi na tela. Depois eu tenho o else em printf não. Esse else é do quê? Lembrem-se da regra, é sempre do if mais próximo. Qual foi o último if aberto? Foi esse daqui. Então, se o x não for 1, o que ele vai fazer? Nada, porque ele nem vai entrar aqui para testar o y e, por sua vez, nem vai entrar para testar o z. Agora, se o x for igual a 1 e ele vem testar o y e o y não for igual a 2, deu falso aqui, de novo, não faz nada, sai e não vai executar o teste do z. Agora, se o x for igual a 1, o y for igual a 2, mas se o z não for igual a 4, for 6, por exemplo, daí nessa construção tem um else. Então, significa que se o z não for 4, então ele vai executar o printf e vai dizer não. Ou seja, o não está associado ao if do z igual a 4. Já que no exemplo 5, nós temos um teste, se x for igual a 1, se isso aqui der verdadeiro, ele vai executar os comandos que estiverem dentro das chaves. Ou seja, se x for igual a 1, ele vai testar, mais um if encadeado, e se o y for igual a 2. Se o y for igual a 2, ele testa se o z é igual a 4. Se for, ele vai mostrar oi na tela. Notem que é o mesmo comando daqui de cima. Porém, eu coloquei esses elementos aqui, incluindo o printf, dentro de chaves. O que significa que esses elementos aqui fazem parte do teste da condição do x igual a 1. E eu coloquei o else depois de fechar a chave, colocando o printf não. Dessa forma, esse else passa a ser desse if do x igual a 1. Se o x igual a 1, executa o bloco. O bloco é tudo que está dentro das chaves. Se não, printf não. Então, se x igual a 1, se isso for verdade, ele vai testar se o y é igual a 2. Se for, ele vai testar se o z é igual a 4. Se for, ele vai colocar oi na tela. Ou então, se o x for igual a 1, se for verdade, ele testa se o y é 2. Não, não é. Então, não faz nada e sai. Ou então, se o x é igual a 1, o y for igual a 2, e quando ele testar o z não for 4, aqui nessa construção ele também não vai fazer nada. Quando é que ele vai botar o print não? Apenas se o x não for 1. Se o x não for 1, ele pula o bloco de comandos que está associado à parte verdadeira do if e vai executar o else, que está então associado à parte falsa do teste, né? E vai colocar não na tela. Ou seja, nesse caso, esse else é do if do x. A gente tem, então, a variação, né, que é if, else e if, ou seja, são os ifs encadeados, ifs e elses encadeados. O que significa? Se uma expressão, eu testo uma expressão, se ela é verdadeira, eu executo o comando ou bloco. Se não, eu testo outra expressão. Se ela for verdadeira, eu executo o comando ou bloco. Se não, se ela for verdadeira, eu testo outra expressão, que se for verdadeira, executo o comando ou bloco, assim por diante. Até que no fim, se nenhuma das expressões testadas até então forem verdadeiras, ele executa o else, que é a opção inválida. Aqui, ao lado, de novo, desconfigurou o meu alinhamento, eu fiz um teste de um operador. Digamos que eu tenho uma variável do tipo char e eu li essa variável do teclado para saber qual é o operador dessa variável. Então, se o operador for mais, eu quero realizar a operação A mais B e eu vou colocar o resultado em R. Se não, if de novo, eu testo se o operador é menos. Se for o caractere menos, eu vou executar a operação R recebe A menos o B. Se não, eu testo se é o asterisco da multiplicação.
Daí, se for, ele vai executar o comando R recebe A vezes B. Se não, se for a barra, ele vai executar essa expressão com a barra de divisão. Se não, ou seja, se não for nem o mais, nem o menos, nem o vezes, nem a barra, ele vai executar esse printf aqui dizendo operação inválida. Pessoal, essa construção if, else e if encadeado pode ser utilizada, reescrita através do comando de seleção múltipla do C, que é o comando switch. Nesse comando switch, a gente testa uma expressão aqui dentro dos parênteses, tá? Essa expressão pode ser uma expressão ou simplesmente uma variável, tá? Caso o conteúdo, o resultado dessa expressão ou o conteúdo dessa variável seja uma determinada constante, eu vou executar os comandos que vierem antes do break dessa condição. Caso não seja, ele vai testar o próximo. Se o resultado dessa expressão, então, não for igual a essa constante primeira aqui, ele vai testar para ver se é igual a constante, a segunda constante. Se for, ele vai executar todos os comandos que estiverem antes do break. Nesse caso, a gente não precisa pôr bloco, porque o break justamente ele faz essa delimitação, ou seja, são os comandos até a presença do break. E o break ele é fundamental para que, se ele achou a resposta correta nessa constante, para que ele não continue testando as próximas. Se por um acaso essa expressão ou variável não corresponder a nenhuma das constantes, então ele executa o default, o comando ou os comandos associados ao default. Notem que aqui eu tenho colchetes, porque significa que é opcional a utilização do default. Eu posso ter uma construção switch sem a construção default. Aqui nas constantes, nós podemos usar tanto valores inteiros como caracteres. Também pode ser char. Então, aqui, usando a mesma lógica utilizada aqui, né, no teste de operação do operador, então aqui a gente pode testar se o operador, né, então, switch operador, isso aqui é uma variável char, abre chaves do corpo do switch e fecha a chave aqui. Caso seja o caractere mais, R, que é a minha variável que vai receber o resultado, recebe A mais B, break. Agora, se for menos, R recebe A menos B, break. Caso seja asterisco, R recebe A asterisco B, break de novo. Caso seja barra de divisão, R recebe A divisão B, break de novo. Caso não seja nem mais, nem menos, nem vezes, nem divisão, ele vai para o default. E aqui no default ele vai colocar operação inválida e encerra. Certo? Essa construção eu criei dentro de coloquei num exemplo dentro de um programa. Bom, aqui está o programa, então, eu tenho a main, eu tenho as três variáveis, ó, R, A e B, que são as variáveis que eu vou ler do teclado, e quer dizer, o A e o B eu vou ler do teclado, o R vai ser para o resultado, e o P de operação é um char. Então, eu peço para a pessoa digitar um valor, leio para o A, peço para a pessoa digitar um operador, leio para o OP, é um char, peço para a pessoa digitar o outro valor e leio para B. Depois, o que eu faço? Eu venho aqui no meu teste, ó. Se OP é igual a mais, faz A mais B e printf do resultado R na tela. Else, se não, se for menos, faz o R A menos B e mostra a subtração na tela. Se não, se for vezes, faz A vezes B, mostra o resultado na tela. Se não, se for barra, mostra o resultado na tela. Se não for nenhum deles, dá a operação inválida. Vamos ver ele executando. Então, aqui ele pede para digitar um valor, 5, o operador, por exemplo, vezes, e outro valor, por exemplo, 4. E ele dá
a multiplicação no final. No mesmo exemplo, pessoal, eu coloquei aqui a construção